Olá, viva, bem-vindos ao Eu é Mais Bolas. Contamos já com o episódio 36. Estamos a crescer. Uma semana em que o calor apertou por todo o país e cá no Alto Minho as temperaturas ultrapassaram em alguns pontos até os 35, 36 graus, coisa raríssima de acontecer. Tempo quente que parece ter vindo para ficar, pelo menos por mais umas duas ou três semanitas. Talvez até pelo calor, ou até porque falamos no calor, é bom lembrar que esta semana já foram entregues as bandeiras azuis, a cerimónia decorreu no navio Gilianes e, tal como no ano passado, a FIF, Amorosa, Norte e Sul, Arda, Cabedelo, Carreço, Castelo do Neiva, Ínsua, Luziamar, Norte e Passou foram as praias contempladas. Portanto, somos uns privilegiados. Há que aproveitar as nossas praias neste tempo para quem pode, naturalmente. Entretanto, o Juventude de Viana já tem novo presidente, Pedro Natário é o nome escolhido. 6 detidos e 10.000 doses de droga apreendidas é o balanço de uma rede que traficava na nossa região e que foi há dias desmantelada. Entretanto, também por cá, as autárquicas mexem em força, com data marcada já para 12 de outubro. Portanto, os partidos já sabem qual é a meta. Em Viana, os candidatos já são conhecidos, todos. Os últimos, falta o LIVRE apresentar o seu candidato ou apoiar, quem sabe, um dos candidatos que já está na corrida. Duarte Antunes pela Iniciativa Liberal e o Carlos da Torre pelo Bloco de Esquerda foram os últimos nomes a ser conhecidos. Mas não é de autárquicas, para já, que os nossos debatentes de hoje querem falar. Bem-vindos, Marta e João. A Marta von Frieden, da Iniciativa Liberal, e o João, o João Puig, que representa o LIVRE, trazem-nos outros temas e começamos com o João, precisamente, e o que ele apelida de silencioso fracasso da mobilidade urbana. Quer dizer, João, que os nossos autocarros não fazem barulho, é isso? É uma boa perspectiva. Antes de mais, olá a todos. Queria também deixar só alguns pontos celebratórios e de pesar também. Queria felicitar o Flávio Cruz, que é um realizador de Viana do Castelo, que foi extremamente premiado no Finisterre, Verdade. com prémios, com filmes inclusive sobre a cultura de Viana. Também queria dar os parabéns ao João Batista, que é um artista e fotógrafo de Viana do Castelo, que ganhou o Prémio Novos Talentos da FNAC, com uma fantástica. E pronto, e votos de pesar, que é um pesar nacional em relação à morte do jogador Diogo Jota e o irmão André Silva. E quero passar o pesar e o melhor possível para a família dentro desta situação que está a chocar o país. Agora, dentro da situação da Câmara e da mobilidade dos transportes. Isto começou com uma situação em que eu penso que a Câmara quis passar a ser independente com a parte dos transportes, já tinha lançado concurso e candidatou-se ao PRR, inclusive, para adquirir os autocarros elétricos, sim, silenciosos, 10 Standard e 5 MIDI. Também fez um concurso público desde janeiro, que era para o parque dos autocarros, para ter cerca de 20 autocarros, também a manutenção energética e a manutenção de técnica. Isto passou a haver várias situações em que o concurso público abriu, se não me engano, em janeiro, do parque dos autocarros, e depois tivemos estas situações que foi em 10 de março aprova a construção desse parque para os autocarros por 1,1 milhões. Depois, a 13 de maio, diz impossível contratar os 23 motoristas ainda da Transcunha, apesar que tem 25 vagas para os motoristas. E agora, atualmente, tivemos também uma acusação da parte da Transcunha a dizer que houve faltas de pagamentos da Câmara, e também houve uma greve dos próprios motoristas da Transcunha e manifestação. Acho que a greve é futura ainda, mas houve uma manifestação em relação a esta situação mais precária. Eu quis pegar neste tema porque existe um contexto de mobilidade extremamente importante aqui no nosso distrito, que não falta mobilidade geral. Em que sentido? Não existe acessos garantidos aos cidadãos aqui do distrito, e aqui neste caso específico de Viana vai haver esta transição. Houve um investimento
em princípio, veremos agora em setembro, quando vem fazer a passagem, se conseguem manter as rotas anteriores. Também não esquecer que a Transcunha tinha um passe dos, se não me engano, dos 4 aos 25 anos gratuito para toda a gente que fosse estudante. Será que a Câmara vai manter também este programa de oferecer esta passe de mobilidade para os seus estudantes? E isto cobria não só a parte de Viana, cobria também as suas extensões. Um, e o que também queria pôr aqui em questão e falar um bocado é destes acessos de mobilidade que estão em falta. Temos, por exemplo, a Câmara de Monção, que quando fez a inauguração do desenho do comboio numa parede, falou, penso que num tom de brincadeira e num tom sério ao mesmo tempo, que porque não o comboio voltar a passar lá. Também falaram agora na feira do Alvarinho com o Ministro da Agricultura, se não me engano, falaram que existe um grande problema de mobilidade de acesso à Monção por causa da sua própria produção do vinho verde, e isto tem em conta Valença, para não passar diretamente em Valença, como outros acessos. E não vamos esquecer do nosso distrito, o mais isolado deles todos, que é Paredes de Cora, que a nível de acessos é extremamente difícil e ponto de situação que podemos encontrar não só uma frota de autocarros para responder a uma vaga que se tornou vaga porque a Câmara quis, mas também ponderar expandir isto a um ponto em que toda a gente se possa unir através da mobilidade e criar uma maior igualdade entre todos, porque quantos têm mesmo acesso às mesmas oportunidades, estamos a aproximar-nos de uma realidade mais igualitária. Claro. Marta, não é um tema novo, aqui no Eu é Mais Bolas, qual é a tua opinião? Bem, antes de mais, bom dia a vocês dos dois e aqueles que nos estão a ouvir, e dizer-vos que acho que isto é uma grande patetice do Luís Nobre, aquilo que ele acabou por fazer. Há uma série de estudos, nomeadamente um que eu estive a recuperar da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a mostrar a evidência clara que a gestão privada e as concessões trazem maior eficácia, reduzem os custos para os municípios, e relembrar que as câmaras não são propriamente especialistas no desenho de rotas, no desenho ou em compreender, por exemplo, como é que se movimentam as pessoas dentro da cidade, perceber quais são os fluxos destas mesmas pessoas, e por isso acho isto tudo muito negativo, e acho que resulta do mau contrato também que foi feito com a Transcunha, porque a afirmação aqui do Luís Nobre numa série de situações foi que estava no fundo a reivindicar novamente este poder para o município, por causa de uma série de questões que aconteceram, de incumprimentos com os contratos, mas isto quer dizer que o contrato foi mal executado, foi mal planeado, foi mal definido, e isso tudo pode ser melhorado, não é? E pode ser trabalhado também com outras empresas. Por isso, o que é que me parece? Parece-me que o problema da mobilidade vai continuar a existir em Viana do Castelo. Não se vai conseguir fazer a articulação, que o João estava aqui a falar que é importante, que é a articulação com outros concelhos, do Alto Minho. Lá está, porque quando não se conhece depois os fluxos das pessoas, vai ser muito difícil o município conseguir depois fazer esta articulação com os outros. Até porque não tem autonomia também, para dizer a verdade, para o fazer. Vai ter que fazer aqui um esforço de cooperação com os outros municípios para ver se conseguimos fazer rotas e trajetos entre concelhos diferentes, e por isso acho isto tudo, em bom português, acho isto tudo uma patetice. Não acho que faça nenhum sentido, nomeadamente a argumentação que foi apresentada por parte do Luís Nobre. Acho que fazia muito mais sentido fazerem sim, lá está, uma revisão a este contrato de concessão, fazer um lançamento de um concurso público para que várias empresas pudessem então concorrer, empresas especializadas, vamos ver isto, empresas especializadas em mobilidade, porque a Câmara não tenha esse grau de especialização, nem tem que ter, não é uma função de uma Câmara, e por isso acho isto tudo muito absurdo, de uma pequeneza assim, que continua a chocar-me para um concelho que é capital de distrito. É verdade, muito bem. E, portanto, continua a ser tema. Enquanto não estiver resolvido, vai continuar a ser tema. Vai continuar a ser tema. Passamos então ao segundo tema, que é teu, Marta, e que parece que, quer dizer, podemos não ter autocarros, mas foguetões vamos ter, vamos para o espaço. Parece que parece que as viagens espaciais vão ser uma realidade, trazidas pelos chineses. Conta lá então o que é que se passa. Então, esta semana surgiu aqui a notícia que temos aqui uma empresa chinesa que quer abrir um laboratório aeroespacial no Alto Minho.
que se possa fazer este tipo de investigação no Alto Minho não me surpreende, até porque nós temos já uma indústria de componentes automóvel que é muito forte. Temos uma série de empresas que já faziam algumas componentes também para esta exploração aeroespacial, e eu até acho, muito honestamente, que o esforço de cooperação que existiu entre vários players, entre a Câmara Municipal de Valença, entre a UTAD, que é uma universidade, entre o IPVC, e então aqui, entre também a Aeroplan, que é uma associação que faz aqui a exploração de um aeródromo, quer no fundo revitalizar aqui a exploração de um aeródromo, e aqui esta empresa chinesa, ou aqui um outro player, que é uma empresa chinesa, parece-me ser um esforço correto. Nós na Iniciativa Liberal temos defendido isso, ou seja, temos defendido que é necessário trazer mais investimento para Portugal, e defendemos inclusivamente no nosso programa eleitoral a criação de zonas económicas exclusivas para que possamos também fazer, ou seja, no interior do país e em distritos, como o caso de Viana do Castelo, do litoral com contexto de interioridade, que possa ser feita aqui uma série de medidas mais específicas em termos económicos para podermos então trazer e captar investimento para a região. Isto tudo parece-me bem. Ok? Até aqui acho que está tudo. Acho que houve aqui um esforço comum que me parece positivo, porque é assim que tem que ser. Preocupa-me outra coisa. Primeiro, este tema foi lançado e eu propus este tema a trabalhá-lo aqui no podcast a meio da semana. Enviei uma série de e-mails, não só para a Câmara de Valença. Tentei entrar em contacto com o TAD, só não entrei em contacto com o IPVC. E ninguém sabe muito bem, afinal, do que é que nós estamos a falar. Foi lançada uma notícia, mas nós não sabemos muito bem o que é que está aqui a acontecer, ou seja, que tipo de investimento vai ser este, que empresas é que vão atrair para a região, porque no fundo existe também aqui na nota de comunicação, existe aqui, ou surge aqui como notícia, que vão ser trazidas outro tipo de empresas também para a região, e por isso eu gostava de saber que empresas são essas, de que valor é que nós estamos a falar, então de investimento, ou então de receita que vai chegar até aqui ao Alto Minho. E preocupa-me acima de tudo, porque acho que aí sim temos que ser um bocadinho, temos que ser muito diretos. O facto de ser um investimento chinês, eu acho que nos devia deixar aqui alguma reserva. A China não é propriamente um país democrático. O Estado tem sempre aqui uma componente muito forte nestas empresas, e isto é algo que me deixa sempre um bocadinho reticente relativamente aqui ao investimento chinês, e acho que vamos ter que ter aqui algum cuidado com o investimento que eles estão a fazer um bocadinho por todo o mundo, não é só aqui em Portugal, mas tenho uma preferência aqui por Portugal, se tem investido bastante aqui, têm sido abertas constantemente as portas a partir do momento em que António Costa entrou no governo, têm sido abertas várias oportunidades para os chineses investirem aqui, e eu acho que nós devemos ter aqui alguma reserva. Ou seja, o que é que eu queria dizer com isto? Parece-me que em termos de estratégia é por aqui que nós temos que ir, ou seja, a articulação entre todas estas entidades, trazendo também o esforço das universidades, os municípios. Eu não sei de que forma é que a Câmara de Valença participou neste protocolo, mas acredito que até possa ter sido através da cedência aqui de alguns espaços, ou tentar negociar, não sei, alguns valores de derrama. Eu não sei muito bem o que é que a Câmara negociou, mas acredito que possa andar dentro disto. Gostava de ter acesso a mais informação, mas acho que em termos de ideia e de articulação entre várias forças é por aqui. Tenho pena que o investimento seja chinês e que não venha de outro país diferente, e acho que aí sim devemos estar todos atentos. Concordas, João? Achas que merece uma especial atenção? Merece uma especial atenção porque também está num tema de assunto que é a defesa. Muito da parte que é feita da suposta investigação desta empresa da Microsat tem sempre a ver com a parte de estratégia nacional, ou se, deixa-me só aqui um segundinho. É microsatélites e por aí fora. Muito esta parte da comunicação de defesa. E também há aqui um assunto que, quando também tem a investigar a empresa, é de facto uma entidade governamental estatal, esta empresa, a Microsat. Então, de facto, existe algum contacto. Eu também estive à procura a ver se havia alguns problemas com a empresa de outras relações com outros países, e não é tudo muito sem problemas. Pode também mostrar que pode haver problemas que estão a ser escondidos. O único problema que eu vi foi um problema académico de pressão de conteúdos, de criar uma pressão de conteúdos. De facto, é como a Marta diz, há uma falta de informação do que é o projeto e o que é que vai acontecer.
Mas também sinto que tornou-se notícia por causa do tema atual, que é o tema da parte da defesa. Estamos a começar a investir cada vez mais e parece que é uma tentativa de resposta a isso. Apesar que houve sempre alguns contratos feitos entre universidades, a relação universitária sempre fugiu um bocado às vezes ao paradigma dos países. Claro que o caso chinês é um bocadinho diferente do resto. Fico à espera para saber mais informação, para ser sincero, mas sim, acho que merece uma especial atenção continuar com isto, e também o projeto mostra que pronto, é para durar durante algum tempo. Uhum. E eu queria saber se há algum interesse do governo português com isto. Se houve alguma parte disso, foi só como Câmara ou as universidades que seguiram com essa intenção. Estou curioso, para ser sincero. Sim, Muito bem. Diz, José, diz, sim, diz. queria dizer exatamente isto, que foi lançada esta notícia de forma espetacular, não é? Quer dizer, temos aqui um laboratório de excelência da indústria aeroespacial e de repente vamos a procurar informação e não há informação nenhuma. E quando entramos em contacto com estas pessoas, e eu tentei por várias vezes entrar em contacto com várias destas entidades, e ninguém sabe muito bem que protocolo é, em que moldes é que foi feito, o que é que está aqui em causa. E por isso tudo para mim das duas uma. Ou isto é uma notícia que se lança assim, nestas alturas, pronto, e vamos lançar aqui uma notícia de um protocolo que existe, uma coisa assim aqui, um bocado no ar, ou então, de facto, acho que já deveria haver mais informação e essa informação deve estar disponível para que nós a possamos rapidamente consultar. Por isso, até o momento de hoje, até o momento de agora, em que estamos a realizar o podcast, ainda ninguém me respondeu, ninguém soube dizer o que era isto e por isso, sim, vamos estar atentos a que investimento é este e de que forma é que a China continua a investir aqui em Portugal, porque acho que sim, devemos ter muito cuidado com esta estratégia chinesa. Muito bem. Passamos então à hora bolas. Passamos, portanto, aos segundos temas, ou à segunda secção. E hoje o João, digo eu que, não, que dizia eu há pouco que hoje não íamos falar de autárquicas ainda, mas o João começa a apelar aos autarcas locais e a chamá-los a alguma responsabilidade, até porque considera que o governo está distraído e, portanto, nós por cá é que temos que nos resolver e meter mãos à obra. São necessárias políticas locais para fazer a diferença na vida das pessoas. É assim, não é, João? Claro. Eu também quis trazer este tema por causa de estamos a entrar na fase da criação dos programas e publicação dos programas autárquicos para nacionais, e eu estou uma espécie de um apelo também aos autarcas, mas também um apelo aos cidadãos do que se pode fazer mais. Eu digo, o governo está distraído, existe um tema que é o tema da imigração que tem sido muito o tema de debate dentro do Parlamento, e sinto que isto há uma distração dos temas fundamentais do que os cidadãos estão a precisar, que habitação, saúde, educação, mesmo a parte da economia, vê-se os preços a subir bastante na parte da alimentação também e não estamos a ver nenhuma resposta. E aqui, e mesmo na situação da imigração, e aqui eu vejo que os autarcas podem ter um papel fundamental para cobrir algum destas partes. Em que sentido? Temos os casos de habitação, claro que pode haver investimentos públicos, por exemplo, para a habitação pública também. Um grande exemplo de Viana que nunca chegou a acontecer é o Solar dos Quebrados. Eu sei que o Solar dos Quebrados eventualmente foi vendido à Caixa, não, à Caixa Agrícola, se não me engano, em 2019, e depois o projeto ficou assim um bocadinho desvanecido. Ou pelo menos eu perdi o contacto com esse projeto. Mas para uma promessa interessante para uma habitação pública, para um espaço de encontro, e isto é uma espécie de situações que podemos encontrar. Também apelo a mais transparência, que é algo que o governo também tem evitado, apelo também à transparência dos autarcas. Em que sentido? Imaginemos que temos os prédios evolutos, os prédios que pertencem à Câmara, estão publicados no próprio site da Câmara ou da Junta. Precisamos ter acesso a um site do Tesouro Nacional para perceber que prédios é que existem e que investimentos é que podem acontecer. Transparência também, quando há problemas autárquicos, trazer a população para a discussão. Podem ser feitos esses referendos, assembleias cidadãs, em mesmo acompanhá-los no próprio projeto, que foi algo que eu sugeri também para o Portinho, em Vila Nova de Praia de Âncora, em que se tivessem a comunidade dos pescadores, a comunidade pescatória dentro do projeto, provavelmente o projeto não alargaria este tempo, nem ficava com o resultado final que ficou, e seria algo a responder aos próprios cidadãos. E também, quando falo isto da parte da imigração, dá para receber os imigrantes de forma melhor. Uma Câmara pode ter um espaço em que eles podem ter aulas de português, em que eles podes ajudar a fazer os papéis, as burocracias, e quando falo da parte de imigração também falo da parte da população. Qualquer tipo de parte judicial, de papelada, em vez de criar mais problemas, facilitar o processo
dessas próprias candidaturas. E aqui eu acredito que os autarcas têm um papel extremamente importante, porque são a primeira linha de contacto com os cidadãos, é onde os cidadãos veem o resultado mais imediato e mais rápido, e este apelo e este também quase sugestão do que é que podia ser uma autarquia, o que é que podia ser uma relação do cidadão com o autarca, que eu apelo a que todos do Distrito de Viana do Castelo tentem fazer algo assim. Claro que já se vê projetos assim, por exemplo, temos um caso que é em Paredes de Cora, se não me engano, tornaram um espaço em uma casa de criação, que é muito parecido com o que também temos no programa do livro, mas é um espaço em que tem tipo estúdios de música, em que tem salas de ensaios, em que tem sala de gravação, se não me engano, também vai ter um espaço para workshops e para as próprias associações, que é para um cidadão comum ter acesso a esses materiais, mesmo que não os consiga ter. É como estamos a falar agora da parte da mobilidade, em que se paga aos estudantes o passe de mobilidade para poderem ter acesso à sua universidade, à sua escola. É isto da mobilidade que também falamos há bocado, e também criar esses espaços de comunidade, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas podem estar a falar. Eu acredito que isto são coisas possíveis de fazer, que é preciso trabalho e que é preciso, principalmente os autarcas terem a noção que não fazer só uma gestão da administração, em que mantém os resultados positivos, mas uma gestão mais conectada com as pessoas. Também é preciso querer, não é, Marta? Concordas? Bem, eu concordo, pensava que o João ia anunciar então quem é o candidato do livro, assim, por momentos aqui em Viana do Castelo, pelo menos. Ainda não sabemos ou quem é que vai apoiar. Não, deixem-me só dizer só duas outras coisas assim muito rapidamente. Em primeiro lugar, não concordo com o João numa dimensão que é este governo tem muito pouco tempo e por isso, como é óbvio, ainda foram discutidas poucas coisas na Assembleia. É preciso dar tempo para que este governo possa então fazer também o seu trabalho, assim como as forças da oposição, como é óbvio. Por isso, essa parte da crítica do João parece-me relativamente injusta, porque não estamos a lidar com um governo que tenha muito tempo, ainda não tem um mês sequer. E por isso, eu sei de onde é que isso vem, porque o Rui Tavares, numa das intervenções que fez, que teve alguma expressão nas redes sociais, estava a dizer: bem, estamos aqui não sei se era a segunda ou na segunda sessão do plenário, na terceira, e estamos sempre constantemente a falar de imigração. E o João trouxe aqui o mesmo discurso do Rui Tavares, mas eu considero que é um bocadinho injusto, porque na realidade o governo entrou em funções há pouquíssimo tempo, por isso não parece que faça grande sentido isso, João. De qualquer das formas, há algumas coisas que o João disse que são importantes, mas eu acho e principalmente agora na construção dos programas autárquicos, eu posso-vos abrir aqui também um bocadinho a nossa experiência aqui na Iniciativa Liberal, até porque temos um modelo de trabalhar os programas que envolve muito os nossos membros, ou seja, os membros da Iniciativa Liberal, e como é óbvio também vamos fazendo consultas à população e vamos falando com pessoas que nos são próximas também, em quem nós confiamos, para nos darem alguns inputs sobre as nossas ideias, e para mim tornou-se flagrante a falta de autonomia que os municípios têm. Eu não sei se as pessoas têm bem uma noção real daquilo que são as competências dos municípios. E no fundo acabei por assistir a uma série de membros da Iniciativa Liberal a ficarem muito tristes, porque estavam a propor uma série de ideias, mas que lá está, não compete ao município resolver. E eu acho que sim, que isto era uma discussão que valia a pena ter nesta legislatura, que nós temos vindo a adiar. Os sucessivos governos têm falado sobre a questão da descentralização ou da regionalização. Isso é um debate sério, é um debate que vale a pena nós termos, porque sim, aproxima o centro de decisão dos cidadãos, daqueles que são mais impactados pelas decisões também dos governos centrais, ou neste caso do governo central. E acho que começa a ser um bocadinho absurdo a forma como tudo é gerido a partir de Lisboa, até porque a experiência de Lisboa e a experiência do Porto é muito diferente do resto do país. Há contextos, há especificidades dos territórios que vale a pena ter em conta, e eu não vejo muitas vezes isso. Ou seja, não temos grande poder depois para fazer essas reivindicações quase de puxarmos pelos nossos fatores diferenciadores, porque os municípios pura e simplesmente não têm autonomia na tomada de uma série de decisões. E por isso, se há debate que vale a pena nós termos durante esta legislatura, é mesmo este, sobre ou descentralização de competências, a reforma administrativa, novamente do país, se vamos para uma descentralização, para uma regionalização, mas este debate tem que ser feito, porque senão nós vamos continuar a afastar as pessoas da política, vamos continuar a afastar as pessoas dos centros de decisão, e para fazermos aquilo que o João estava aqui a dizer, de termos também uma sociedade no fundo mais participada, uma sociedade civil também ela mais forte, eu acho que nós vamos ter que iniciar rapidamente esta discussão com muita seriedade e olharmos para como é que nós vamos poder novamente reorganizar o país, trazer novas competências a estas novas estruturas que podem entretanto surgir, que eu acho que devem ter escala, como nós já falamos também aqui,
tem que haver alguma escala, ou seja, a escala não pode ser pequenina, que é para nós podermos trabalhar com textos mais abrangentes, mas nós vamos ter de facto que falar sobre isso, sob pena de continuarmos a afastar uma série de pessoas com imensa qualidade da política, das decisões públicas e da vida participada da cidadania. Muito bem, estamos todos de acordo, não é, João? Mais ou menos. Eu acho que a única coisa que entrei em desacordo aqui com a Marta é mesmo do lado que o governo está a tomar. Porque eu sinto que é uma falta de visão do que é uma prioridade. Eu sinto uma crise habitacional muito maior do que uma crise da imigração. A imigração tem que ser falada, tem, e está a ser o assunto, está, apesar que o governo está-se a aproximar de um discurso mais de extrema-direita, de um discurso de normalização de coisas que não deviam estar a acontecer. Estão a ser permitidas coisas no Parlamento que não deviam estar a acontecer, como citação de nomes de crianças, e vou deixar por aqui a parte das referências de imigração, mas o meu ponto de foco aqui do governo, mesmo que seja um governo de pouco tempo, mas é um governo de continuidade também, é um governo que não está a falar, é um governo que tem falta de noção de prioridades. A noção deles é mais absorver o eleitorado do Chega do que propriamente resolver os problemas do país. E aqui é onde eu criei o meu problema e onde eu quis passar a parte que parece que o governo está distraído com os problemas reais. Porque há coisas que já se podiam fazer. Já se podia falar da regionalização, já se podia fazer um fundo público de 1.000 milhões de euros para a habitação, para a construção. Muita coisa já podia estar a ser feita, mas está a ser completamente ignorada. Mesmo da parte da defesa, estão a provar agora o seguimento de mais investimento na defesa, mas não está a ser feito programas efetivos do que é que pode ser essa defesa. Não estamos a apresentar Portugal na Europa com problemas com a Ucrânia, não estamos a falar da Palestina. Há vários assuntos que são assuntos do dia e que são assuntos urgentes e o governo está distraído com a extrema-direita. E daí eu ter puxado por esse lado. Muito bem, João. Não te quero interromper, mas o tempo começa a escassear e, portanto, vamos passar já ao outro Ora Bolas, o da Marta, que fala nos jovens alunos do ensino superior que vêm para Viana e que no próximo ano letivo se vão ver muito mal para conseguir alojamento. É isso, não é, Marta? É isso mesmo, pronto. Aqui na realidade o que nós estamos a falar, só temos aqui uma instituição com esta dimensão, que é um IPVC, que consegue reunir cerca de 5.000 alunos, trazer 5.000 alunos aqui para o distrito, não estão todos deslocados, como é óbvio, e há uma falta de camas imensa, mas não era só por causa disso que eu queria trazer este tema. Nós na semana passada, e eu não sei se o LIVRE também foi contactado, eu tenho ideia que sim, nós a semana passada fomos contactados pelos alunos de Medicina da Universidade do Minho, que nos relataram também um problema de mobilidade, ou seja, a dificuldade que eles têm em fazer o estágio, porque eles têm que fazer o estágio aqui no Hospital de Viana, na UELSAM, exatamente. Eles têm que fazer uma parte do estágio deles aqui e têm problemas gravíssimos de mobilidade. E uma das soluções que eles encontraram foi, com os tutores dos estágios, foi concentrarem depois o horário todo que eles têm numa semana e isso obriga-os a ter que ficar aqui. Quando os obriga a terem que ficar aqui, nós temos alunos que estão duplamente deslocados, ou seja, eles já estavam deslocados quando se deslocam para a Universidade de Minho, em Braga, e ficam duplamente deslocados quando têm que fazer o estágio cá. E aí sim era muito importante, nós falamos sobre isto nesta reunião, também participou o Hugo, que costuma estar aqui também no podcast. Ele participou na reunião e chegamos aqui à conclusão que mais do que dar subsídios e este apoio à mobilidade para estes mesmos alunos, até porque não temos as linhas de mobilidade também necessárias, ou seja, em termos de tempo vai continuar a ser muito difícil eles fazerem esse trajeto, mas era muito importante nós termos aqui várias residências estudantis para conseguirmos albergar também este tipo de alunos que vêm de outras universidades, que têm a necessidade por algum motivo de fazerem estágios cá, e era importante que as residências, não só do IPVC, como fosse possível até abrir aqui a possibilidade de termos outro tipo de residências que recebesse estes alunos que estão duplamente deslocados, que têm custos elevadíssimos para concluir os seus cursos, e que, claro, que nos choca quando nós vemos pessoas depois ou a desistir ou a ficarem desmotivados, quando estão, no fundo, a seguir um curso que é o curso dos seus sonhos, não é? Por isso, de facto, este problema é premente aqui. Eu sei que o IPVC tem feito aqui um esforço grande, agora também na reabilitação de duas residências que eles já tinham, e assim também como agora
a construção de uma nova, mas mesmo assim eu estive a fazer as contas e só para não me enganar, aqui o IPVC só tem 539 queimas. Nós não temos 539 deslocados, temos muito mais do que isso e por isso é importante fazermos aqui este investimento, é importante pensarmos noutro tipo de soluções. É importante darmos resposta também a pessoas como os estudantes aqui da Universidade do Minho que estão a estagiar no nosso distrito e que depois encontram uma série de dificuldades e encontram também oportunistas, como é óbvio. Claro. João, qual é a tua opinião? Eu, de certa forma, já falei da minha opinião quando também apelei a parte dos autarcas. E Sim. é possível fazer algumas partes para a habitação de soluções, desde a parte da habitação pública, como contratos público-privados e mesmo contratos com as universidades para melhorar as residências. E são investimentos e é uma causa de urgência, e que já voltei a falar também no outro tema, que acho que a habitação é um dos temas mais urgentes para se falar e que sinto que está a haver uma desatenção a esse tema e que é preciso investir mais nisso. Muito bem. Meus senhores, ou melhor, cavalheiro e menina, vamos passar então às nossas sugestões culturais, estamos na reta final. Começo contigo, Marta. Então, a minha sugestão cultural é o Art Beer Fest aqui em Caminha, vai começar no dia 10 de julho e prolonga-se até o dia 13, vai reunir dezenas de marcas e de cervejas e de cervejeiros. E é um festival que eu no início até comecei a ir assim frequentar. Eu, para vos dizer, não sou grande apreciadora de cerveja. E foi Também aqui não. no Art Beer Fest que comecei a descobrir que afinal também tenho um perfil de consumidor de cerveja que é assim um bocadinho diferente da nossa tradicional. Mas de facto este festival é giríssimo, atrai imensa gente, permite-nos também então estar em contacto com outro tipo de empresas, muitas delas de jovens que retiram-se das suas carreiras e abraçam uma carreira nova. Há muita cerveja artesanal absolutamente maravilhosa e por isso convido-vos todos para vir a Caminha e para conhecerem o vosso perfil, porque de certeza absoluta que há uma cerveja para vocês. Olha, é uma boa ideia. Também não gosto de cerveja, quem sabe não vou descobrir aí uma coisa nova qualquer. Muito bem, boa ideia. Então vamos até Caminha. O João leva-nos a outros conselhos. É verdade, foi há pouco tempo anunciada a 29ª Feira do Livro de Ponte Lima. Ainda estou à espera do programa, mas uma Feira do Livro é sempre uma boa causa para sair de casa, para uma nova aquisição de livros, às vezes pelo lançamento de livros, a oportunidade de falar com autores. E depois também não pude deixar de fora para a Escora, a Escola de Rock, foi um dos meus primeiros trabalhos cá no município, em que eles dão a oportunidade numa residência de jovens a aprenderem a tocar instrumentos, a cantarem e terem o sonho temporário de serem estrelas de rock. Inclusive chegam a palco, já tocaram no Festival Paris de Cores, já tocaram na Primavera, já tocaram no Serralves em Festa e apelo quem é jovem ou quem é pai de algum jovem que tenha interesse musical, é uma oportunidade incrível. A Feira do Livro é 17 a 20 de julho e a Escola de Rock, a residência é de 13 a 18 de julho. Muito bem, e eu quero falar-vos da próxima sexta-feira, próxima, dia 18, não sei se já é esta, acho que não, será outra, também num livro, olha, não é Feira do Livro, mas é na apresentação de um livro, é um livro da minha colega e amiga Débora Cruz, jornalista de Viana, que neste momento está a viver no Canadá, e é um livro sobre Defensor Moura, um autarca considerado o grande autarca de Viana de todos, depois do 25 de Abril, e então chama-se Defensor, o estratega contra a resignação, e é um livro que vai ser apresentado então no dia 18 na Biblioteca Municipal de Viana pelas 17h30. Outra sugestão para quem gosta de ler. E pronto, meus amigos, muito obrigada por terem estado por cá, João e Marta. Desejo-vos uma boa semana. Agradecer também a quem nos acompanha. Já sabem que podem enviar sugestões, críticas, questões, o que vos apetecer pelo nosso mail euemaisbolas@gmail.com. E para a semana voltamos. Até lá, fiquem bem.